Se ela encostar na minha filha de novo, eu mesma chamo a Pólcia. A frase cortou o ar pesado do frum da família de São Paulo, bem no instante em que Ana Rodrigues entrou segurando a barriga de 7 meses, como quem protege o litimo pedal de esperana que ainda resta. Ela caminhava devagar pelo corredor, o vestido azul claro, balanando no ritmo da respiral curta, enquanto do lado de fora, manifestantes discutiam sobre a audiência mais comentada da semana. De um lado, gente defendendo o empresrio Renato Dantas, famoso rico, sempre com aquele discurso ensaiado de bom pai. Do outro, mulheres segurando cartazes pedindo justia para Ana. Renato chegou minutos depois, saindo de um carro preto como quem pisa em tapete vermelho. Terno impecvel, sorriso treinado. Ao lado dele, amante Bruna Medeiros desfilava um vestido branco colado no corpo comportamento de estrela, no DR, numa audiência de violência doméstica. Ela olhou para Ana como quem olha para um inconveniente. Quando acesso comeou, o juiz Samuel Nogueira observava tudo com a serenidade de quem jato viu centenas de casos a seus olhos encontrarem os de Ana. Algo nele balanou. Reconhecimento, medo, dor. Ninguém imaginava o que viria a seguir. Ana mal comeou a relatar as ameaças, as humilhais, o controle sufocante quando Bruna, tomada por uma raiva cega, levantou da cadeira e avanou. O chute acertou a barriga de Ana com um som seco que fez a sala inteira gelar. O grito dela ecoou pelo tribunal. O juiz se levantou num impulso desesperado como se tivesse acabado de ver uma tragédia pessoal acontecer diante dos perprios olhos. E ali naquele instante ninguém entendia ainda. Mas o ataque de Bruna estava prestes a revelar um segredo capaz de mudar todas as vidas dentro daquela sala. O impacto do chute ainda ecoava quando Ana caiu de joelhos às mãos, agarrando a barriga como se estivesse tentando segurar a peripria vida com os dedos. O frum inteiro entrou em choque. Um silêncio pesado, quase cruel, tomou a sala antes que algum conseguisse reagir. "Algum chama a ambulância!" Agora gritou o juiz Samuel, com uma urgência que ninguém jamais tinha ouvido na voz dele. Os seguranas correram. Pessoas se levantaram assustadas. Bruna recuou um passo como se naquele instante tivesse entendido o tamanho do que fez. Mas Renato permaneceu sentado. Braus cruzados, expresso fria, como se assistisse a uma cena inconveniente no ao sofrimento da mulher que carregava o filho dele. Ana tentava respirar, mas o ar parecia preso no peito. "Meu bebe, por favor, meu bebe", murmurava a voz quebrada. O uquido quente escorrendo pelo chu deixou todos plidos. O juiz levou a Mo ao perprio peito como se tivesse levado um soco. Nada naquele homem experiente acostumado com tragédias poderia explicar o abalo que ele sentiu naquele segundo. Quando os paramdicos chegaram, o desespero virou movimento. Colocaram Ana na maca e correram pelo corredor. Do lado de fora, flashes de semeras estouraram como fogos de artifício. A imprensa queria espetáculo no Vidas. Samuel caminhou atrás da maca sem perceber. Quando se deu conta, estava no estacionamento ofegante às miús, tremendo. Ele era o juiz. Não podia se envolver. Não podia sentir aquele tipo de dor. Mas sentia. Sentia como se estivesse perdendo algum que nunca soube que tinha. A ambulância partiu. Ele ficou parado ali em véu, encarando o rastro de luz que desaparecia na avenida. No trajeto, Ana apertava as mãos da enfermeira como quem segura uma corda em tempestade. "Fica comigo, Ana." "Olha para mim", disse a parâmdica. "Seu bebe te lutando. Mas você precisa lutar junto." Ana piscou devagar. Aviso turva, o medo tomando conta. Tudo o que conseguia pensar era: se ele fizer isso de novo, meu filho não sobrevive. Enquanto isso, no frum Samuel caminhava de volta para a sala de audiência, mas cada passo parecia pesar toneladas. Ele entrou no gabinete, fechou a porta e encostou na mesa respirando como quem tenta no desabar. Não era esse o ataque. Não era esse o absurdo da violência. Era algo mais. O rosto de Ana. O jeito como ela apertava o colar no pescoço. Aquela joia. Ele Joto tinha visto aquele colar antes. Anos atrás. No pescoço de uma mulher que marcou sua vida e desapareceu sem explicar. Laura.
A lembrana veio como um soco. Laura grávida. Laura indo embora sem dizer porquê. Laura que nunca mais foi encontrada. Samuel abriu a gaveta com a motrâmula e tirou uma foto antiga. Estava ela sorrindo ao sol, usando o mesmo colar. Ele sentiu o estômago virar. Não pode ser, sussurrou com a voz quebrada. Mas podia. E quanto mais ele tentava negar, mais a verdade o engolia por dentro. Ana não era apenas uma vítima. Ela poderia ser sua filha. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele não sabia como agir, o que fazer, como lidar com aquilo, naquele momento, naquele caos. Mas sabia de uma coisa. Precisava ir ao hospital. Precisava olhar nos olhos dela de novo. Porque a vida dele acabara de mudar para sempre. E ele ainda nem tinha contado a ela. A ambulância avanava pelas avenidas de São Paulo, com a sirene rasgando a madrugada. Ele, dentro o ar, era uma mistura de desespero, cheiro de hospital e esperança pendurada por um fio. Ana tremia, o corpo inteiro tenso, como se cada segundo fosse um passo rumo ao desconhecido. A parâmedica mantinha a voz firme, mas os olhos denunciavam preocupá-lo. Fica comigo, Ana. Respira. Se eu bebe tê lutando, eu prometo. Mas você precisa ficar acordada. Ana queria responder, mas a garganta parecia apertada por mãos invisíveis. O medo era tão grande que ocupava todo o espaço dentro dela. E se eu perder meu filho por causa deles, e se nunca mais conseguir protegê-lo? As perguntas vinham como navalhas. Quando chegaram ao hospital, tudo virou luz, movimento e vozes arrepiadas. Médicos empurraram a maca pelos corredores, tirando presso, ouvindo batimentos, pedindo exames. Ela tentava acompanhar as palavras, mas tudo soava distante, como se o mundo estivesse debaixo de égua. Até que ouviu o som que mais temia perder. Bip, bip, bip. O monitor fetal. O coralzinho dele. Ainda ali, ainda vivo. Ana fechou os olhos e chorou de alvio, um choro feio, pesado que vinha da alma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o juiz Samuel dirigia até o hospital, como se estivesse fugindo de si mesmo. As ruas vazias, os semáforos passando em verde, sem que ele percebesse, o redio ligado sem som. Eles enxergavam o rosto de Ana, a mão dela, protegendo a barriga, o colar de Laura. E se for? E se ela realmente for minha filha? A pergunta martelava sua cábia. Quando chegou ao hospital, caminhou ata recepo com passos indecisos, como se tivesse medo de merecer estar ali. A atendente perguntou quem ele era e por que queria informais, mas ele hesitou. Era o juiz do caso, sim, mas aquilo era mais que trabalho agora. Era pessoal. Era íntimo demais. Ele apenas disse: vim ver a paciente Ana Rodrigues. Se quero saber se ela é viva. A enfermeira indicou o corredor e ele foi. Devagar. O coral batendo mais arrepiado do que deveria para um homem da idade dele. Quando chegou à porta do quarto, parou. Ele? Dentro. Ana estava deitada, plida, mas consciente. Helen, a enfermeira mais experiente, a examinava com cuidado. O monitor apitava ritmado, quase hipnotizante. Samuel sentiu o show desaparecer sob os pés. Ele não entrou. Não sabia como. Não sabia o que dizer. Mas também não conseguia ir embora. Ficou ali parado, observando pela fresta da porta, não como juiz, mas como um homem desesperado para entender por que aquela garota despertava nele um sentimento tão devastador. Tinha medo de se aproximar e descobrir que estava errado. E mais medo ainda de descobrir que estava certo. Dentro do quarto, Ana respirava fundo, tentando processar o que aconteceu. Cada parte do corpo doa. A alma doa mais ainda. Mas a voz suave de Helen a trouxe de volta ao BC, ao presente. Seu bebê firme viu, disse a enfermeira com um sorriso caloroso. Agora você precisa descansar. Voque no té sozinha. Ana apertou a mudela com gratido. Porque pela primeira vez, desde o ataque, sentiu que tinha algum ao lado. O que ela não sabia, que havia mais algum na porta. Algum com o coral batendo como se estivesse prestes a quebrar. Algum que talvez carregasse o maior segredo da vida dela. O juiz Samuel, o homem que sem perceber tinha comeado a amá-la como filha. A madrugada ainda estava escura quando Ana abriu os olhos pela décima vez. O hospital tinha aquele silêncio pesado, cortado apenas pelos passos de enfermeiros
e pelo apito constante do monitor ao lado dela. A cada bip, um fio de esperança. A cada pausa, entre um som e outro, um medo novo. Helen entrou devagar, carregando uma xícara de chá. Conseguiu dormir um pouquinho? Ana balanou a cabeça. Se fecho os olhos e lembro do chute e do rosto dele me olhando como se eu fosse um estorvo. Helen sentou-se ao lado dela com aquela calma que as pessoas muito humanas têm. Vok passou pelo inferno, Ana. Ninguém sai de um trauma desses respirando normal. Mas olha pra mim, ela encostou a mão quente sobre a dela. O seu bebê T lutando, e Vok também. Isso já te diz muito sobre quem Vok. Ana respirou fundo, tentando acreditar. Mas havia mais coisa apertando o peito dela. Muito mais. Do lado de fora, no final do corredor, o juiz Samuel caminhava como quem pisa em terra desconhecida. Ele não lembrava a última vez em que sentiu as mãos suarem. Era um homem treinado para segurar o mundo com voz firme, mas naquela madrugada parecia um pai prestes a perder uma chance que nem sabia que tinha. 2 vezes tentou entrar no quarto. 2 vezes recuou. Na terceira respirou fundo e bateu na porta quase arrependido antes mesmo de terminar o gesto. "Pode entrar", disse Helen ao reconhecer o som. Samuel abriu a porta devagar. Ana levantou levemente a cabeça surpresa. Ele tirou o crach do bolso do pallet, como quem tira um peso das mãos. "Eu não estou aqui como juiz", disse a voz baixa, quase partindo. "Estou aqui como algum que precisa te pedir perdão, mesmo sem saber se tenho o direito." Ana franziu a testa confusa, perdo pelo cu. Ele abriu uma pasta fina que segurava desde que saiu do frum. Dentro havia uma foto antiga. Uma mulher jovem, sorrindo com um brilho sereno nos olhos e um colar simples no pescoço, o mesmo colar que Ana usava desde menina. O ar sumiu dos pulmões dela. "Essa a sua?", ele perguntou, sabendo a resposta antes mesmo dela confirmar. As lágrimas brotaram turripido que Ana nem tentou segurar. Ela sim. "Onde o senhor conseguiu essa foto?" A expresso dele se quebrou completamente. "Porque eu a conheci. Eu a amei." E a voz falhou. Ele fechou os olhos por um segundo, reunindo coragem. "Acho que ela nunca contou que estava grávida. Ana, existe uma chance real de você ser minha filha." O mundo girou. Ana levou as mãos ao rosto, o peito subindo e descendo arrepiado demais. Helen deu um passo para trás, respeitando o momento. Isso seria demais para brincar", Ana murmurou, tentando encontrar ar. Eu sei. A voz dele tremeu como se estivesse segurando uma vida inteira de arrependimentos. "Eu não quero te pressionar. Não quero invadir seu mundo. Quero estar perto, se você deixar. Se o teste confirmar, eu quero ser seu pai. E quero ser a avê do seu bebê." As lágrimas escorriam pelo rosto dela como se algum tivesse aberto uma represa. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, Ana sentiu que não estava completamente sozinha no mundo. O que ela não sabia, que essa revelau seria o início de uma guerra muito maior. Contra Renato, contra Bruna, contra mentiras gigantescas prestes a explodir. E agora ela não enfrentaria nada disso sozinha. O quarto ficou silencioso depois da revelau, que parecia que o monitor, tinha diminuído o volume por respeito. Ana levou alguns minutos apenas respirando, tentando absorver cada pedal daquela verdade que mudava tudo. A pós-véu paternidade, o passado da Mil vazio, que sempre sentiu, sem saber explicar tudo, agora fazia sentido. E ao mesmo tempo parecia grande demais para caber dentro dela naquela madrugada. Samuel percebeu. Ele deu um passo para trás, tentando nos sufocá-la. "Ana, eu sei que muita coisa. Eu não espero que você me aceite agora. Nem a mãe. Quero que saiba que eu te aqui, e não saio mais." Ela enxugou o rosto, a voz embargada. Eu preciso de tempo, mas obrigada por vir. Por não ter me deixado sozinha." O olhar dele suavizou, carregado de um amor que nem ele sabia que era capaz de sentir depois de tantos anos. "Vok não vai passar mais nada sozinha, isso eu prometo." Antes que pudessem continuar, a porta se abriu com um leve estalo. Maria Clara, a advogada, entrou acompanhada do ex-promotor Vila e da enfermeira Helen.
A expresso deles era sria, como quem tinha notícias urgentes demais para esperar. Ana comeou. Maria, ajeitando a pasta contra o peito. A gente acabou de receber as primeiras provas que podem te proteger e incriminar o Renato e a amante dele. Ana se endireitou no travesseiro, o coral disparando. Que provas? Vila colocou o notebook sobre a mesinha do hospital. O motorista do Renato entrou em contato com a gente. Ele tá com medo, mas quer falar. Disse que viu coisas que ouviu ameaças, que sabia que aquele vídeo que o Renato divulgou para a imprensa foi completamente manipulado. Ana sentiu o show balanar. Ele tá disposto a testemunhar. Sim, confirmou Vila. E no isso. Existem registros financeiros que mostram transferências estranhas entre Renato e Bruna exatamente na poca em que comearam os ataques contra Vok. Samuel colocou a mão no ombro dela firme e protetor. O castelo deles comeando a desmoronar. Mas Maria Clara não tinha terminado. Tem mais uma coisa, Ana. Ela abriu a pasta e tirou uma foto impressa. A amante do Renato, ela Jótatu, tem rístrico de agressões e confuso com outras mulheres. Isso nunca veio tona porque ele pagou para abafar tudo. Ana ficou plida. Então eu era-se mais um alvo. Maria suspirou sentando ao lado dela. Vós era o maior obstáculo. Renata queria se livrar de qualquer ameaça antes do bebê nascer. Isso que aconteceu no Frum não foi impulso, foi planejamento. O ar sumiu dos pulmões de Ana. Ela sentiu as mãos tremerem. Foi então que Helen segurou a mão dela com uma firmeza que parecia um abrau. Vok est viva. Seu bebê est vivo. E a partir de agora, ninguém mais vai encostar um dedo em Vox. Ana respirou fundo tentando recuperar o equilíbrio. Eu quero lutar. Não quero mais ter medo. Samuel inclinou-se para ela emocionado. E Ens, vamos lutar com Vok. Todos, né? Naquele momento algo mudou dentro dela. Não era mais essa dor, nem sobrevivência. Era fora. Era coragem. Era a certeza de que pela primeira vez ela tinha uma família de sangue e de escolha ao seu lado. E que juntos iriam derrubar Renato Dantas de um jeito que ele nunca imaginou. A sala de reuniões do hospital estava iluminada apenas pela luz amarelada que atravessava a persiana. Tudo parecia silencioso demais, como se Atuar estivesse prendendo a respiral antes do que viria. Ana sentou-se devagar, ajeitando a manta sobre o colo. O bebê mexia de leve, como se sentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Samuel ficou ao lado dela, as mãos cruzadas nas costas, tentando parecer calmo, mas o olhar denunciava preocupado, raiva contida e um instinto de próteo que crescia. Maria Clara espalhou documentos sobre a mesa e Vila abriu o notebook exibindo vídeos prints e uma série de provas que fariam qualquer pessoa com um mínimo de consciência tremer. Ana comeou Maria com um tom mais suave do que o habitual, o que vamos mostrar agora pesado. Mas vós não est sozinha. Respira fundo, ela sentiu mesmo sentindo o coral acelerar. O primeiro arquivo era um údio, a voz de Renato. Ela não pode mais atrapalhar. A gente resolve isso no tribunal. Ana engoliu seco. Aquela frase entrou nela como faca. Esse údio foi recuperado de um celular que o motorista entregou pra gente, explicou Vila. Ele tinha medo de apagar. Guardou tudo. Em seguida, fotos apareceram na tela. Renato e a amante Bruna, reunidos em um estacionamento escuro, trocando envelopes, cochichando, rindo. Provas que nunca deveriam existir, mas existiam. Eles estavam arquitetando tudo. Há meses, continuou Maria. Inclusive o golpe financeiro que ia te deixar sem nada. Eles planejavam te tirar da jogada antes do bebê nascer. Ana sentiu o estômago embrulhar. Por que perguntou a voz falhando? O que eu fiz para merecer isso? Samuel respondeu antes mesmo dos outros. Vok existiu minha filha. E isso foi o suficiente para eles verem você como ameaça. Ana baixou a cábia. O peso da palavra filha ainda era novo. Ainda doa um pouco, mas também me aquecia. Depois veio a prova mais devastadora, a montagem do vídeo. A manipulau. O enquadramento cortado. O údio adulterado.
E acima de tudo, a parte que nunca apareceu. Bruna sorrindo segundos depois de Atacla. Ana tampou a boca com Amu, os olhos marejando. Eles queriam destruir a sua credibilidade, disse Vila. Queriam que Vok fosse chamada de louca, de instível, de exagerada. Queriam que ninguém acreditasse em você para que no fim todo o patrimônio fosse parar nas mãos deles. O bebê mexeu forte. Ana colocou Amu sobre a barriga. Eles mexeram com a pessoa errada, ela murmurou num tom mais firme do que imaginava ter. E ali naquele instante todos perceberam ela não era mais apenas vítima. Maria sorriu de canto. Agora vem a parte boa. A que vós se merece. Ela virou o notebook para Ana. Era um relatrio, um pedido formal. Assinaturas. Um selo azul do Ministério Público. A partir de agora, disse Maria, olhando nos olhos dela. Renato Dantas, investigado por agresso, tentativa de homicídio, fraude documental, lavagem de dinheiro e a social criminosa. E Bruna responde junto. Samuel colocou a mão no ombro dela emocionado. E a gente ainda vai mais longe. Vamos pedir medida protetiva escolta na sua alta e investigar o completa e justia. De verdade. Ana respirou fundo e percebeu que, apesar do medo, havia algo novo dentro dela. Fora. Uma fora que nasceu no momento em que tentaram apagá-la. Então vamos a tu fim, disse ela, passando a mão na barriga como quem protege e promete. Pelo meu filho. Por mim. Por tudo do que tentaram tirar da gente. E o silêncio que se instalou depois não foi de tenso. Foi de comeu, de batalha, de esperança. E acima de tudo, de certeza. A Rístria estava mudando de lado. A madrugada seguinte parecia carregar uma tenso que dava para sentir na pele. O hospital estava silencioso, mas ninguém que fazia parte daquela trama conseguia dormir. Ana ficou sentada na poltrona ao lado da cama, observando a barriga se mexer devagar, como se o bebê também sentisse que algo grande estava prestes a acontecer. Do lado de fora, Maria Clara Vila e Samuel andavam de um lado para o outro, organizando documentos, revisando depoimentos, conferindo cada detalhe antes da operal que colocaria fim farsa de Renato e Bruna. Era como montar um quebra-cabeça gigante, e naquele momento faltavam poucas peças. O sol começava a nascer quando a enfermeira entrou no quarto com um sorriso tímido. Ana, o juiz, autorizou. Pode levantar. Vox vos ser escoltados. Ana respirou fundo, tentando absorver a ideia. Era oficial. Ela não seria mais caada. Agora era ela quem caminhava para expor toda a verdade. Quando deixou o hospital apoiada no brau de Samuel, flashes estouraram dos dois lados. Repórteres gritavam perguntas, microfones se estendiam, quimeras surgiam de todos os ângulos, mas pela primeira vez, Ana não abaixou a cabeça. Ela não estava mais sozinha. Maria Clara, ao lado direito, Vila, ao lado esquerdo, e Samuel, logo atrás, como um escudo silencioso. O carro da escolta arrancou e Ana segurou a mão do pai com fora. Eu tenho medo, mas eu vou até o fim. Samuel apertou sua mão de volta, os olhos marejados. Vok J venceu minha filha. O restos consequência. Enquanto seguia para a delegacia, algo se transformava dentro dela. A menina que sempre ouviu que não tinha voz, agora carregava um mundo inteiro nas mãos. E pela primeira vez na vida, ela acreditava em si mesma. No fim das contas, essa estria mostra uma verdade que muita gente esquece. Às vezes afora, não nasce quando tudo de certo, ela nasce quando tentam te quebrar. Na dor, no medo e na injustia que a gente descobre quem realmente. E principalmente descobre quem este disposto a ficar do nosso lado quando o mundo inteiro vira as costas. Ana não venceu porque era forte desde o comeu. Ela venceu porque, apesar de tudo, escolheu não desistir. E agora eu te pergunto, Ivoca, o que faria no lugar dela? Deixa seu comentário aqui embaixo. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que mexem com o coral e fazem a gente repensar a vida. Até a próxima.